A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, a fé católica, aqui no YouTube. Muito bem, meus irmãos. Eu sempre, como vocês sabem, eu sempre trago algum testemunho, né? Quando o testemunho é um testemunho impactante, uma linda história de se ver, que vai servir para outros irmãos, eu sempre trago aqui nesse canal, nos nossos canais. Né? Aquele belo testemunho que eu trouxe daquele irmão que estava numa seita e encontrou o meu canal no YouTube e foi salvo, né? E eu trouxe esse testemunho aqui, muitas visualizações, tá no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, pode procurar que acha, já tem algum tempo, são muitos vídeos, está aí. E hoje é mais um testemunho que você está vendo aqui. Um testemunho do nosso irmão, de um irmão, filho de pais protestantes. Olha só, é o nosso irmão Carlos Henrique. Perguntei a ele se podia citar o seu nome. E aqui está o testemunho, não é tão pequeno, nós vamos ler o relato. Ainda tem outro testemunho que ele dá, uma segunda parte depois dessa. Só que eu não vou, como é muito extenso, eu não vou trazer, ele vai colocar nos comentários deste vídeo. Certo? Nosso irmão Carlos Henrique tem pais protestantes. Você sabe que quando é dessa maneira, a opressão é grande. Então, com vocês, o testemunho de um filho de protestantes, do nosso irmão Carlos Henrique. E aqui nós vamos ler, vamos pelo menos tentar ler, porque vocês sabem como que é a minha leitura, né? Semi-analfabeto. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Bom, salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Vou contar aqui sobre o meu testemunho de conversão. É algo assim que me deixa maravilhado. Eu vou tentar resumir ele. Vamos lá. Eu sou católico de berço, mas não conhecia a fé católica. Vim começar a conhecer ela na obediência na adolescência. Meus pais eram católicos, mas viraram protestantes. Infelizmente. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz a consagração à Santíssima Virgem Maria. Antes, vejam só, consagrado é selado, meu irmão. Olha aqui a cadeia de escravo da Imaculada. Escravo. São Luís diz que a consagração mais perfeita a Cristo é essa, através da Imaculada. Atos 1:8, antes de nós ler o testemunho do irmão, diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Veja, testemunha, ou seja, testemunho é o que você vai ver aqui. Este testemunho, acompanhe esse vídeo do começo ao fim, de um filho de protestantes, é impactante. Ele já começa logo dizendo algo especial. Consagrado à Imaculada Conceição pelo método de São Luís. Meus irmãos, muitas pessoas perguntam, irmão Fábio, que tanta sabedoria. Cara, faz pouco tempo que eu conheci o Padre Luiz Toro. Como é que eu ia saber tanta apologética assim, se não fosse a Virgem Maria que abre as portas do coração e da mente para aprender tudo isso? Consagrado, escravo da Imaculada. Intocável pelas heresias. Heresia nenhuma entra. O consagrado da Imaculada é um protegido. Ah, irmão Fábio, você está dizendo isso, eu vou me consagrar. Vai nada. Você não vai se consagrar porque Fábio está mandando, não. Essa daqui de São Luís é diferente. Só se consagra quem ela escolhe.
Não é quem quer, não. É quem ela seleciona. Aqui não tem nada a ver com o Fábio, não. Vamos continuar no testemunho do nosso irmão Carlos Henrique. Opa. Infelizmente, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz a consagração à Santíssima Virgem, pelo método de São Luís. Um amigo meu, São Luís, um amigo meu tinha me falado sobre a consagração à Santíssima Virgem. Aí, acabei fazendo. Isso foi no ano de 2017. 100 anos depois das aparições de Nossa Senhora de Fátima. No dia em que eu ia me consagrar, meu pai não queria, claro, protestante, que eu fosse nesse tempo. Ele já era protestante. Já tinha um pouco mais de um ano que ele era protestante. Aí ele não queria que eu me consagrasse à Santíssima Virgem. Ele estava falando com uma ira. Aí dá para perceber que o demônio não queria que eu fizesse a consagração. Mas eu fui mesmo assim. E fiz. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Foi uma luta para mim conseguir me consagrar. Quando eu ia fazer a leitura do livro e os exercícios espirituais, dava sono, aparecia coisa que o demônio sugeria fazer. Eu que o diga. Para não ir ler o livro, fazer os exercícios espirituais, mas graças a Deus e a Nossa Senhora, eu consegui aí e fiz, mas ainda demorou alguns anos para me conseguir abrir os olhos. Isso porque eu não estava nem um pouco esperando para tentar ser católico. De verdade. Naquele tempo, ainda estava com uma mente muito fechada para conseguir ser um católico de verdade. Só vim me interessar em buscar mais conhecimento sobre Nosso Senhor em 2019. Mas aí fui buscar nos lugares errados. Eu ia assistir vídeos em canais protestantes. É o problema de muitos católicos sem conhecimento. Às vezes eu aceitava que eles falavam, mas às vezes eu não aceitava, porque eles são muitos divididos. Aí eu falava, como é que eu vou acreditar nesse pastor? Se um diz uma coisa e o outro diz outra. Um dizia que não precisava de obras para se salvar e falava sobre arrebatamento. Uns diziam que o arrebatamento seria antes da grande tribulação. Outros diziam que ia ser depois. Aí era uma contradição muito grande. Eu vi muitos vídeos de protestantes. Graças a Deus, eu nem lembro muito das falsas doutrinas deles. Falavam até que se a gente blasfemasse contra o Espírito Santo, a gente não tinha perdão. Quando eu soube desse ponto, eu soube disso, dessa blasfemácia, soube disso, pronto, a tristeza e o desespero tomou conta de mim. E eu fiquei desesperado, pensando, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Irmão Carlos, quando eu era protestante desse jeito, isso aconteceu comigo. Um cara falou para mim, um cara, diácono da Assembleia de Deus, se você já blasfemou contra o Espírito Santo, não adianta você ser evangélico, não adianta você ser nada, não tem perdão mais para você. E aí eu só chorava. Começar já a abrir uma porta para depressão.
É por isso que eu não gosto. Os irmãos convida. Irmão Fábio, dá o testemunho desse protestante no meu canal. Não vou. Já me indicaram até para entrar na lista daquele ex-pastor famoso que se converteu a esses dias, né? Que faz um programa século XX. Eu digo, tô fora. Dou não. Pode ser quem for, meu irmão. Eu não dou não. Quer ver meus testemunhos? Eu fiz ali um pouco razoável, tá nos meus canais. São 3 partes. Né? Tem um de quase 1 hora que eu falo da fundação da minha seita, como eu articulava a fundação da seita. Mas veja, irmão Carlos, isso aconteceu comigo. E aí foi onde o desespero começou a entrar e a porta da depressão foi aberta na minha vida. E é o que aconteceu comigo. Fiquei pulando de seita em seita. Às vezes você chegava numa seita. Será que aqui essa seita vai dizer que vai ter uma esperança? Se eu blasfemei com o Espírito Santo. Era todas unânime. Blasfemou? Pá, cata, não tem mais chance. Aí, muitas coisas eu fui descobrindo de erro dentro do protestantismo. Né? Até eu conhecer a verdade sobre essas coisas. É um problema, meus irmãos, quando não se conhece, vai buscar em protestantes. Acaba a pessoa endoidando, se perdendo. Conheço uma pessoa que assistia um filme do protestante que ela abriu a porta de casa e correu, entrou numa mata e foram atrás dessa pessoa, porque ela estava desesperada, porque é isso que as heresias sabem fazer. Né? É deturpar a verdade. Vamos lá. Aí eu ia buscar a resposta de novo. Mais uma vez no lugar errado. Era com protestantes, de novo. Aí eles diziam que se você está arrependido e com temor, significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Isso aí nem aí eu dizia. Mas o desespero é um pecado contra o Espírito Santo e eu estava nesse desespero. Por causa deles. Fiquei muito tempo sendo um católico protestante. Tem muitos católicos protestantes dentro da igreja. E é esses católicos protestantes que esses vídeos, esses canais que tenho aqui no YouTube, esses vídeos são feitos especificamente para esses tipos de católicos. Isso porque também convivia muito com protestantes. E no final de 2018 e 2019, esses 2 anos, a fé católica foi muito atacada em 2019 por uns protestantes que frequentavam a mesma igreja que meus pais e eu. E eu sofria muito na escola por causa daquele ambiente onde muitos não tinham o temor a Deus e blasfemava contra Deus. E ficava triste porque alguns não acreditavam na existência de Deus. Às vezes eu ficava fraco demais, ficava com o corpo mole, com uma moleza e tristeza grande. Aí depois eu ouvi a voz de Deus em um sonho falando para mim. Para mim não procurar me preocupar com isso. Aí no dia seguinte eu acordei surpreso e depois eu fiquei mais tranquilo. Nesse ano eu percebi que o protestantismo não era para mim, e isso em 2020. Também foi sofrimento. Também foi sofrimento. A fé católica era muito atacada por protestantes. E na escola principalmente, no ensino médio, também atacava a fé católica com bastante astúcia e malícia, sem honestidade intelectual. E eu não tinha conhecimento para responder aos ataques protestantes. Eu me dizia católico. Tinha conhecimento para responder e eu não tinha conhecimento para responder aos ataques protestantes. Mas nunca aceitei
o Jesus dos protestantes. Os Jesuses dos protestantes. Porque eu fui de mais de 10 seitas. Em cada seita era um Jesus diferente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Especificamente no 4. Quando chega alguém em vossa casa apresentando um Jesus diferente daquele que recebeste, um Jesus diferente daqueles que recebeste. Cada seita protestante. Aí está a idolatria escondida. Aí vamos jogar o foco na imagem, nas imagens, porque nós jogando o foco nas imagens, fica só nas imagens. E aí, essa carapaça, essa venda maligna de Satanás. Eu estou cansado de dizer que a idolatria no Novo Testamento é o protestantismo. O nome dessa idolatria se chama apostasia. É diabólica e é o pior pecado dentro das Sagradas Escrituras. Certo? Para você ter uma ideia. Vamos lá. O Jesus dos protestantes. Porque tinha alguém que me impedia de fazer isso, com certeza. Era nosso Senhor e Nossa Senhora. Isso sim. E em 2020 foi o ano em que comecei a rezar o texto. Glória a Deus. Sem meditar os mistérios. E isso foi o meu amigo, irmão, que me recomendou. Aquele mesmo amigo. Esse é seu amigo de verdade, viu? Esse é seu amigo de verdade. Esse é um anjo mandado por Deus. Muitas vezes a gente acha, fica, eita, cadê o anjo com asa? É um desses quando o Senhor bota na nossa vida. Aí sim. Mesmo aquele mesmo que me falou sobre a consagração. Muito bem. A Santíssima Virgem Maria. E também comecei a buscar conhecimento na igreja católica. Bem no tempo da pandemia. Assisti muitos vídeos do Padre José Augusto. Ele me fez criar mais temor a Deus. Eu vi várias homilias dele. Comecei o processo de conversão profundamente. Aí, em maio, de maio para junho de 2020, eu vi um vídeo sobre o Santo Sudário de Turim, que me deixou de boca aberta. E eu fiquei tão maravilhado com esse vídeo, pois provou a existência de Deus. Provou para mim que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando que eu estou fazendo esse vídeo, eu não leio, está no meu grupo aqui, foi enviado via WhatsApp, aí eu compartilhei para o meu grupo, que é um grupo que só tem eu nesse grupo, é o grupo onde eu coloco minhas apologéticas, é o grupo onde eu coloco meus estudos, certo? Um grupo que só tem eu aqui no Zap. E assim, eu não leio, tá? Eu não leio, eu não leio. Então, por isso que também é maravilha e surpresa para mim, tá? Vamos lá. Pois provou a gente de Deus, a verdadeira Igreja Católica do Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquei tão feliz, numa felicidade imensa. Aí fui rezando praticamente todos os dias. Às vezes eu dormia de joelhos, cochilava, mas acordava e continuava a rezar. Às vezes eu frequentava e às vezes eu fraquejava, porque me preocupava, pois fiquei bastante tempo sem me confessar e não estava conseguindo me confessar. Aí depois eu consegui ânimo, pois meu amigo, esse é o amigo, sempre me ajudava também, mas muitas vezes eu ficava triste e preocupado porque a minha vista já está doendo. Porque eu não tinha me confessado. E caía em pecado, já estando em pecado. Aí eu desanimava. Mas Nosso Senhor me dava ânimo para continuar. Mesmo assim, Ele usava meu amigo para me ajudar muitas vezes. No mês de outubro,
entre os dias 1º e 10. Não me recordo direito da data, mas foi entre esses dias. Aí o demônio veio me atormentar. Durante 5 noites seguidas, falando que eu não ia conseguir. Que eu era fraco, inútil e quebrando inútil. E querendo me calar, colocar medo. E para baixo. Nessas 5 noites ele fazia essas coisas. Aí depois da última vez eu falei para mim mesmo: eu não vou conseguir. Fiquei desanimado por causa desses pesadelos com o demônio, porque ele sabia que eu estava preocupado com a confissão, que eu não tinha feito e que eu não estava conseguindo seguir a minha fé. Aí ele fez isso, mas na sexta noite apareceu uma mulher. Essa mulher era a Santíssima Virgem Maria, e ela apareceu para me confortar. Ela disse para mim: vai dar tudo certo. E a presença dela me deu uma paz grande, e realmente deu certo. Mesmo naquele mesmo ano eu consegui me confessar umas 2 vezes e fui escondido dos meus pais. E fiquei vendo missas pela internet, fiquei bastante tempo sem ir a uma missa. Fiquei beirando uns 3 anos sem ir à missa. A última missa que eu tinha ido antes de eu me converter foi no final de 2018. Em outubro para novembro, um desses 2 meses que eu tinha ido. A minha última missa antes de converter. Aí fiquei quase uns 3 anos sem ir à missa. Depois que eu me converti, a primeira missa que eu fui no ano de 2021. Eu quero até pedir perdão ao nosso irmão Carlos Henrique. Eu tenho problemas. Eu parei de gravar aqueles vídeos, que eu gravava muitos vídeos, tem muitos vídeos. Eu vivia. Não dava para me ler a Bíblia mais, porque é luminoso, essa tela para mim, é luminoso. Eu tenho problemas para ler a Bíblia. A Bíblia da Ave Maria, eu não sei se dá para ver aí, as folhas dela é amarelada. Só que aqui é muito branco a letra. Eu tinha uma Bíblia, um aplicativo, que deixava tudo preto. Eu fiz muito vídeo, né, mostrando a Bíblia aqui do lado, que nem você está vendo aí o testemunho do irmão. Eu fiz muitos vídeos, não é? Com aquele aplicativo. Até o nosso irmão Cláudio Boaventura também já me ajudou procurando esses aplicativos no Play Store. Não tem mais aplicativo, porque ele ainda tem, mas ele não deita mais dessa maneira. Tem que deitar o aparelho. Então só tem aplicativo que branco. E assim como está aqui. Eu fiz apuro isso aqui. Por quê? Porque a minha vista dói demais. Ela arde, queima. Não é? Aí assim, tem a continuação desse testemunho. Para vocês verem a continuação desse testemunho do irmão Carlos Henrique, vai estar, ele prometeu colocar no comentário a continuidade desse testemunho. Se ele conseguir colocar nos comentários, eu vou fixar, tá? Eu vou fixar esse comentário para vocês lerem a continuação disso aqui, porque infelizmente eu não consigo mais daqui para frente. Eu só escolhi esse texto, essa parte, certo? Deu para vocês raciocinar, deu para vocês entenderem aqui, até aqui pelo menos um pouco do que é as pessoas ter protestantes dentro de casa. É sempre uma opressão. Mas lembremos aquilo que Jesus disse. Virá um tempo em que haverá 5 pessoas numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3.
É exatamente esse tempo que estamos vivendo. É o tempo da maior de todas as apostasias durante esses 2000 anos que a igreja já enfrentou. É a apostasia protestante. Ela é terrível, é a pior de todas. Porque ela consegue se alastrar como gangrena. Não é como as outras heresias que foram destruídas e combatidas pelos santos padres, apologistas, né? Como gnosticismo, pelagianismo, arianismo e tantas outras que foram combatidas. Agora, o protestantismo ele entra na igreja, ele rouba as almas, ele rouba as pessoas enquanto a igreja está fraca. Irmão Fábio, que negócio é esse que a igreja é fraca? Sim, a igreja está fraca porque a igreja está sendo atacada. Essa igreja que derrubou tantos impérios, todos aqueles que tentaram se levantar contra essa igreja caíram. Então o que foi que fizeram? Nós não podemos destruir essa igreja. Então vamos infiltrar dentro dela, que foi com a teologia da libertação. Então eles se infiltraram, marxistas, diabólicos, filhos de Lúcifer, dentro da igreja, são bispos, padres, leigos formados, teólogos, né, para tentar corroer e destruir a doutrina por dentro. Então, no momento em que as heresias protestantes crescem face do catolicismo, é porque o catolicismo está fraco, anêmico e doente. Por quê, irmão Fábio? Porque a teologia da libertação permite que esse povo vá para o protestantismo. Porque eles matam a doutrina, eles matam os ensinamentos, eles matam a evangelização, só ensinando aquilo que não convém, só ensinando o povo a olhar para pobre. Pobre não foi o primeiro mandamento que Jesus deu, não. O primeiro mandamento que Jesus deu foi o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, a Ele prestar culto de todo o teu coração, toda a tua alma. Aí vem o segundo mandamento. Mas não, o mandamento da teologia da libertação é pobre. Engraçado que não vão para a África dar de comer os pobres. Olha um padre da teologia da libertação, mora em mansão. A igreja deles, que ele toma de conta, é um brinco. E fica falando em pobre, em pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Aí vem essa campanha da fraternidade fraudulenta, aí não sei o que lá de pobre. Falei que vai dando dos pobres. É só a carapaça. CNBB não é igreja, meus irmãos. CNBB não é igreja. As CNBBs de outros países, que são filhas dessa do Brasil, não são igreja. O que é igreja? A igreja chama-se hierarquia. A hierarquia da igreja, papa, bispo, sacerdote, leigo e ponto. Não existe mais nada fora disso. O que passa disso é do maligno. Papa, bispo, sacerdote, leigo. Papa, bispo, sacerdote, leigo. Ponto. Você precisa de grupos, desses grupos terroristas, marxistas, não é? E comunistas que são. É dessa maneira que corroem a doutrina. São João Paulo II disse que viria um tempo em que os leigos iam dar asas à verdadeira igreja, para não deixar morrer a verdadeira doutrina. Somos nós. Louvado seja Deus por tantos apologistas que o Senhor tem levantado nessa nação. Graças a um padre Luiz Toro, que desperta aqui no Brasil um exército de apologistas, que desperta no México, que desperta na Argentina, que desperta no Paraguai, no Uruguai, no Peru, na Colômbia, em todos os lugares, na América Central. Um rio de água viva chamados apologistas que se levantaram para defender a fé. Meus irmãos, nós precisamos, hoje a igreja necessita, os filhos da igreja, os católicos aprotestantizados. Olha o testemunho desse irmão. Um católico é protestantizado porque tem protestantes dentro de casa. E muitos que não têm, mas que é voltado às heresias. Aí, em face à teologia da libertação, o protestantismo cresce avassaladamente. É por isso que os católicos de verdade têm que se unirem, têm que se inscrever num canal como esse, num canal tantos outros que tem por aí, apologistas católicos que são bons, para se inscreverem, para que chegar mais pessoas, para chegar mais católicos, para compartilhar para mais católicos, para conhecerem a verdade, para não cair nas garras do lobo. Porque depois cair, meu irmão, para voltar, talvez 1000 caia na garra do lobo, um volte desses 1000. Olha os 10 que Jesus curou, um voltou para agradecer. É desse jeito. Estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, fica aqui esse pequeno relato do nosso irmão. Eu não posso mais ler.
Tem a continuação que ele colocou aqui, mas eu peço ao irmão Carlos, coloque no comentário, porque eu vou fixar a continuação do seu testemunho, tá, meu irmão? Se inscreva nos nossos canais. Esse vídeo é diretamente para o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. E Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.